Meditação diária, 6 de janeiro. Como funciona? Eu costumava pensar que tinha todas as respostas, mas hoje estou contente por não ter. Quais são as 2 palavras preferidas da maioria dos adictos? Eu sei. Infelizmente, muitos de nós chegam à NA achando que têm todas as respostas. Sabemos muito bem o que está errado conosco. Mas esse conhecimento por si só nunca nos ajudou a permanecer limpos por qualquer período de tempo. Os membros que conseguiram manter a recuperação em longo prazo serão os primeiros a admitir que, quanto maior o seu tempo de recuperação, mais tem a aprender. Porém, uma coisa eles sabem: ao seguir esse simples programa de 12 passos, têm conseguido ficar limpos. Eles não perguntam mais por quê, perguntam como. Intermináveis especulações perdem seu valor quando comparadas com a experiência dos adictos que encontraram uma maneira de viver e permanecer limpos. Isso não significa que não fazemos perguntas quando apropriado. Nós não paramos de pensar quando chegamos à NA. Mas, geralmente, é uma boa ideia reformular nossas perguntas no início. Em vez de perguntar por quê, perguntamos como. Como trabalha esse passo? Como deve ser minha frequência às reuniões? Como ficar limpo? Só por hoje. Eu não tenho todas as respostas, mas sei onde encontrar aquelas que importam. Hoje perguntarei a outro adicto: como funciona? Essa meditação vai direto ao ponto, né? Eu sei. É impressionante como essas 2 palavrinhas definem a mentalidade da adição ativa. É impressionante mesmo. É uma espécie de arrogância que nasce do desespero. Exato. Mesmo com a vida assim em ruínas, a gente se agarra nessa ideia de que tem o controle, de que sabe as respostas. Como na prática a gente começa a desmontar essa fortaleza do eu sei. É uma fortaleza mesmo, e a primeira ferramenta para derrubar ela é o que o programa chama de honestidade radical. Isso é a base do primeiro passo. Sei. A literatura de NA é muito clara, sabe? Ela descreve a negação como o centro da doença. Não é só mentir para os outros. É a gente mentindo para a gente mesmo, né? Exatamente. A gente justifica o uso, bota a culpa no chefe, no trânsito, na família. A gente cria tipo um universo paralelo onde o nosso uso de droga faz todo sentido. E nesse universo, a gente é o diretor do show, certo? A gente acredita que se a gente conseguir manipular as coisas de fora, um emprego novo, uma cidade nova, o problema vai se resolver. A gente sabe como consertar. Isso, a gente sabe. Então, a prática não é intelectual. Não é sobre ler um livro e concordar. A prática é uma ação de rendição. O texto básico diz, e isso é muito forte, admitimos que éramos impotentes perante a nossa adição, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. A palavra-chave aí é admitimos, é um ato. É um verbo de ação. Sim, é verbalizar, é se expor. Geralmente numa reunião, na frente de outros que entendem perfeitamente o que você está sentindo. Mas essa admissão, essa tal de rendição, para quem está de fora, ou mesmo pro adicto na ativa, isso soa como derrota, como fraqueza. Como que o programa dá um novo significado para isso? Essa é a virada de chave. A literatura mostra pra gente que não é uma derrota, mas o fim da guerra. Pensa só na energia que um adicto gasta. Todo santo dia, tentando controlar o que não tem controle. É exaustivo. É uma exaustão mental, física, espiritual. A rendição, na prática, é abaixar as armas. É chegar numa reunião e, em vez de ficar na cabeça ensaiando um discurso, sabe? Sim. Simplesmente ouvir. Só ouvir. Só ouvir. Ouvir a história de outra pessoa e se identificar. E nesse momento, o eu sei se dissolve e dá lugar a um nossa, eu também. O alívio disso
É imenso. É uma libertação cognitiva, quase. Perfeito, é isso. Uma libertação cognitiva. Você para de lutar uma batalha que, no fundo, você já sabia que estava perdida. Gostei disso. É como se o cérebro que estava em modo de batalha 24 horas por dia, finalmente recebesse uma ordem para descansar. E é nesse descanso, nesse espaço que se abre, que a gente consegue fazer uma pergunta diferente, né? Se a gente não está mais gritando, por que eu? A gente finalmente tem fôlego para sussurrar, tá bom, como eu saio dessa? Exatamente. Essa é a transição que a meditação propõe. O porquê é um labirinto intelectual. Fica ali rodando em círculos. Em círculos. Por que eu sou um adicto? Por que eu não consigo parar? São perguntas que mantêm a gente preso na análise, na ruminação, sem nunca chegar numa solução. A adicção adora isso. Porque enquanto a gente está pensando, a gente não está agindo. E a doença continua no comando. Então o programa vem com essa mudança radical para o como, que é totalmente sobre ação. A meditação até dá uns exemplos, né? Como ficar limpo. Como trabalhar este passo. Sim, já dá o caminho. Então vamos dissecar esses comos. Começando pelo mais básico. Como ficar limpo só por hoje? A resposta mais simples e ao mesmo tempo mais profunda da literatura é: continue voltando. Vá às reuniões, mas não é só ir de corpo presente, né? Certo. O como envolve algumas ações bem específicas lá dentro. Por exemplo, aquela sugestão de frequentar 90 reuniões em 90 dias. O objetivo não é mágico, é prático. É criar um novo hábito, uma nova rotina que vai substituir a rotina do uso. E dentro da reunião, o como seria ouvir buscando as semelhanças e não as diferenças. Porque a mente do adicto é especialista em dizer, mas o meu caso é diferente. Exatamente. É ouvir a emoção por trás da história do outro, não os detalhes. O sentimento de solidão, de medo, de inadequação. Isso é universal na nossa experiência. Outra ação prática de como é pegar um chaveiro de tempo limpo. Parece algo tão pequeno. Parece, mas é um reconhecimento público do seu esforço e um compromisso com o grupo. É uma ação física que ancora a decisão de não usar só por aquele dia. Entendi. Então o primeiro como é sobre estar presente e se identificar. Agora vamos para o próximo, que parece mais complexo. Como trabalho este passo? Isso pode ser bem intimidador para um recém-chegado. Com certeza. Olhar aqueles 12 passos na parede e pensar que é uma lista de tarefas impossível é muito comum. E seria impossível tentar fazer isso sozinho? Seria. E é por isso que a ferramenta prática para esse como é o apadrinhamento. A literatura está cheia de histórias, de membros que falam, meu padrinho me disse para fazer isso, ou minha madrinha me guiou. A ação aqui é dupla. Consegui a primeira. Primeiro, a humildade de pedir ajuda para alguém. E segundo, a disposição de seguir sugestões. E essa parte de pedir ajuda, nossa, isso é um desafio direto ao eu sei, né? Significa admitir para outra pessoa, olha, eu não sei como viver limpo. Você pode me mostrar? Isso exige muita vulnerabilidade. Muita, e o medo é real. E se a pessoa disser não? E se eu estiver incomodando? Mas a experiência que a literatura compartilha é que o apadrinhamento é uma via de mão dupla. Como assim? Ao pedir ajuda, você está, na verdade, ajudando o seu padrinho a se manter limpo. Ele está praticando o 12º passo. A ação concreta é escolher alguém que tem o tipo de recuperação que você admira e simplesmente perguntar. Sem complicação. Sem complicação. Não precisa ser perfeito. O texto básico sugere que o mais importante é que essa pessoa tenha experiência em trabalhar os 12 passos. Então não é sobre encontrar um guru, mas um guia que já passou por aquela estrada e pode apontar onde estão os buracos. Exato. E um dos maiores buracos para muitos é a parte espiritual. Como que o programa aborda o como de vir acreditar num poder superior, especialmente para quem é agnóstico, ateu ou só desconfiado? Essa é uma das partes mais práticas e geniais do programa. Ele não exige fé, ele sugere um caminho para talvez encontrá-la. A sugestão é agir como se. Agir como se. Isso pode soar estranho, Tito. Finge até conseguir? Existe o risco de virar uma performance vazia em vez de uma crença genuína? É uma ótima pergunta. E é um receio super comum. Mas o como se de NA não é sobre fingir um sentimento. É sobre realizar uma ação
apesar da sua descrença. Entendi. A literatura sugere que, para muitos, o primeiro vislumbre de um poder maior que eles mesmos é o próprio grupo. Pensa bem, você entra numa sala cheia de adictos que não estão usando droga. Estão rindo. Estão rindo, estão se ajudando. Isso por si só já é um fenômeno que a sua mente de adicto não consegue explicar. A doença individual diz use, mas a força coletiva do grupo diz fique limpo. Qual das duas é mais poderosa? A força do grupo, sem dúvida. É uma evidência que você vê ali na sua frente. Exato, é empírico. A ação prática, o como, é ter a mente aberta. É se permitir considerar a possibilidade de que essa força do grupo, esse amor, esse apoio que você sente, seja um poder maior que a sua adicção. Não precisa dar um nome para ele. Não precisa nomear, não precisa definir, não precisa construir um altar. O como é simplesmente se apoiar nessa força. É pegar o telefone quando quer usar, em vez de confiar na sua própria mente doente. Ao fazer isso, você já está, na prática, confiando num poder maior. Então a crença não é um pré-requisito para a ação. Não, a crença é o resultado da ação. Isso muda tudo. A fé não é o ponto de partida. É um destino que se alcança através de pequenas ações práticas. E a ação de pegar o telefone nos leva direto para o último ponto da meditação. O compromisso final. Hoje perguntarei a outra adicto como funciona. Isso é o antídoto direto para o isolamento, que é o habitat natural da adicção. Perfeitamente colocado. A literatura descreve a adição como uma doença de isolamento. Quando a gente está nativa, a gente se esconde, mente, se afasta. Totalmente. Quebrar esse padrão é uma questão de sobrevivência na recuperação. E, de novo, o programa dá os comos de forma muito concreta. A primeira barreira parece ser a de iniciar o contato. Aquele momento de pegar o telefone, olhar a lista de nomes e o cérebro gritar 1000 desculpas para não ligar. Tá tarde, ele deve estar ocupado, o que eu vou falar? Como que se supera essa paralisia? Com uma ação pequena e imperfeita. A sugestão é ligar antes de precisar. Não espere a crise, a fissura insuportável. Ligar só por ligar. Só para dizer oi, para perguntar como a pessoa tá. Isso constrói a ponte antes de você precisar atravessar o abismo. Outra prática fundamental é chegar um pouco mais cedo nas reuniões e ficar um pouco depois. O famoso café depois da reunião. A reunião depois da reunião. É ali que a mágica acontece. É onde as amizades se formam, onde as conversas mais honestas surgem, sabe? É onde a irmandade deixa de ser uma palavra num folheto e se torna real. Você vê a humanidade da outra pessoa. Você descobre que a pessoa que fez uma partilha incrível na cadeira também tem problema com o chefe ou não sabe o que fazer no fim de semana. Essa humanidade compartilhada quebra o isolamento. E depois de construir essa ponte, vem o passo de realmente atravessar, a parte de se abrir. A meditação diz para perguntar como funciona. Mas uma das práticas mais difíceis e curadoras é a do quinto passo, né? Admitir para outra pessoa a natureza exata das nossas falhas. É o ápice da quebra do isolamento. Os segredos mantêm a gente doente. A gente guarda vergonha, culpa, remorso. E esses sentimentos são como um veneno que apodrece por dentro. E isola ainda mais. O quinto passo, na prática, é escolher uma pessoa de confiança, geralmente o padrinho, e colocar tudo para fora. É a ação de confiar em alguém com as partes mais sombrias da gente e descobrir que essa pessoa não foge. Pelo contrário. Ela responde com empatia. E diz, eu também. Nesse momento, o segredo perde o poder. A vergonha que crescia no escuro, ela morre quando é exposta à luz da aceitação de outra pessoa. E você percebe que não é um monstro. Exatamente. Você é só um ser humano doente tentando melhorar. Essa experiência de ser visto por inteiro e ainda assim ser aceito é profundamente curativa. É a prova final de que a gente não está mais sozinho. Fica muito claro que cada ponto dessa meditação se desdobra em ações bem concretas. A recuperação não acontece na nossa cabeça. Não mesmo. Acontece nos nossos pés, indo para a reunião, na nossa mão pegando o telefone, na nossa voz pedindo ajuda. A simplicidade de trocar a arrogância do eu sei pela humildade do como funciona é o que transforma conhecimento em sabedoria de verdade. E é um processo contínuo, né? A beleza disso é que não tem um ponto de chegada. Como a própria meditação diz, os membros com mais tempo são os primeiros a admitir que têm mais a aprender. Mantém a gente ensinável. Isso. A postura do como funciona mantém a gente curioso e aberto.
Não só no primeiro dia, mas no 30º ano de recuperação também. O que nos leva a uma reflexão final. A conversa de hoje mostrou que a recuperação é um programa de ação, não de teoria. E a mudança do eu sei para o como funciona é o motor dessa jornada. Fica então a pergunta para o dia de hoje. Em que área da minha vida, seja na recuperação, no trabalho ou nos relacionamentos, eu ainda estou agindo com a certeza do eu sei, quando na verdade o que eu mais preciso é humildemente encontrar alguém e perguntar como funciona? Ficamos por aqui. Lembre-se, mais será revelado. Tamo junto, só por hoje, funciona.